De verdade, com grande prazer que a gente participa desse evento. Eu trabalhei na IMB por muitas câmaras técnicas, comissões, e com a qualidade dos profissionais que todos os dias passam por lá, me surpreendia o fato de não ter um evento científico. Eu parabenizo a todos os organizadores e agradeço o convite. Eu trabalho na área de pesquisa, em especial lesão medular traumática, né? Há muitos anos, temos bastantes grants relacionados, mas basicamente em relação ao que eu vou falar nenhuma, a não ser o fato de que nós somos acionistas da Stem Cells, que é uma empresa de células-tronco que trabalha com várias coisas, né? Vamos tentar um roteiro rápido, que é entender um pouco dessa epidemiologia, a sua importância, os geramentos que inicialmente é feito pelo médico generalista ali, né? Isso é muito importante, e tentar discutir rapidamente diretrizes e protocolos. Quando você define uma lesão na coluna vertebral, precisa entender que é por uma causa externa, seja trauma direto, penetrante, enfim, que pode incluir ou não a medula. Então não é infrequente que você tenha uma lesão, por exemplo, como essa aqui, em que você não vê uma lesão óssea muito grave, mas percebam que aqui está o cerebelo, aqui vem descendo a medulinha e ela está branca aqui no meio. Isso é uma toma porque houve uma hiperflexão dessa coluna que tinha um canal estreito e não tem nenhuma lesão óssea, né? Então, a lesão engloba lesões ósseas ou não, medulares ou não, né? Então, basicamente, só para entender a média de casos ao redor do mundo, estamos falando de estatísticas que vão da Suécia, que tem 8 casos por milhão de habitantes ano, até a Índia, que tem aproximadamente 50, em especial em Nova Delhi, onde eles caem das palmeiras, e é um dos maiores índices de fratura da coluna lombar do mundo. No Brasil, é interessante que nós temos uma média possivelmente maior, mas os dados são muito conflitantes. Então, até é um trabalho interessante para alguém se quiser fazer um bom TCC, uma boa tese de mestrado. Nós calculamos, através da Sociedade de Ortopedia e a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que em torno de 60 a 70 casos por milhão de habitantes ocorrem no Brasil. Infelizmente, 1 em cada 10 vai ter um déficit neurológico importante, então o diagnóstico é muito, mas muito importante na fase precoce. Ele tem uma prevalência grande nos homens, até pelo efeito laborativo, né? Muitos desses casos são acidentes automobilísticos, são pessoas que estão na rua. A média de idade no Brasil é em torno de 34 anos, que começa ali nos 22, 23 e vai até próximo dos 50, ou seja, aqueles indivíduos extremamente ativos no mercado de trabalho. É uma patologia grave e que limita muito. O que não se deu conta até na última década é que 20% dos casos tem uma lesão adicional. Então ele tem uma fratura cervical, tem uma fratura lombar associada, ou seja, 1 em cada 5 é muito importante prestar atenção, porque ele pode ter essa outra lesão assintomática ou não, mas 1 em cada 5 tem 2 lesões. E apesar da coluna cervical não ser a maior, ela representa 50% dos casos. Tem bastante a ver com os tipos de lesão, que são geralmente de alto impacto, e metade dos casos são na coluna cervical, sendo que apenas 1/6 é na região torácica, obviamente pelo fato da caixa torácica manter uma estabilidade maior da coluna. O gradeado costal, a conformação mecânica protege um pouco a coluna dorsal. Nós temos várias campanhas, aqueles que se interessarem, existe uma instituição chamada Pense Bem, que é uma instituição de prevenção ligada à Sociedade Brasileira de Neurocirurgia há mais de 30 anos, esse cartaz tem 30 anos, nós fazemos prevenção e talvez essa seja a mensagem mais importante para ficar aqui. O mergulho à rasa no Brasil é responsável por 1/5 de todas as lesões. Nós somos quase campeões do mundo pelo indivíduo que mergulha em menos de 2,5 metros sem saber onde está mergulhando. Bom, a mortalidade intra-hospitalar, ela gira em torno de 11%, vai de 4% a 17%, mas veja que interessante, é um indivíduo que nas primeiras 12 horas no hospital vem a falecer. E no primeiro ano após o acidente, veja como isso é importante, em torno de 4% desses indivíduos irão falecer de um jeito ou de outro. E a partir do segundo ano, 1,5%, e a cada ano soma-se 1,5%. Qual é a importância real disso? Bom, pega um indivíduo de expectativa após a lesão, um indivíduo de 40 anos, a expectativa de vida dele é diminuída conforme o padrão da lesão, né? Então, uma lesão C5, C6 para baixo, onde ele tem alguma mobilidade dos braços, ele vai, em vez de ele ter uma sobrevida
de até 40 anos será de 23, entre C1 e C2, 20 anos, e os indivíduos aqui no Brasil que são dependentes do ventilador, eles raramente passam os 5 ou 6 anos, o que não é uma estatística, ela é diferente do restante do mundo. Bom, essa mortalidade está geralmente relacionada à gravidade da lesão, são politraumatizados ou são indivíduos que caem de grandes alturas, né? Mas em especial o nível da lesão. Quanto mais alta a lesão, maior a gravidade. A idade, a partir dos 45 anos, faz diferença. O indivíduo até 45 anos tem um prognóstico um pouquinho melhor. E a presença de lesões sistêmicas, ou seja, o indivíduo que tem associado uma ruptura de um baço, que tem associado uma lesão de visceral ou com uma lesão vascular, tem um prognóstico bem pior. O mecanismo de alta energia significa um indivíduo que foi atropelado ou um indivíduo que sofreu um capotamento, ele tem um prognóstico bem pior. Então, rapidamente, só para lembrar aqui, como é que é a lesão, aqui nós estamos vendo um corte da medula e nós estamos vendo vários teóricos neurônicos que têm uma disrupção aguda, então uma lesão mecânica. Você tem aí entre 4 horas e 30, 35 horas, uma complexa reação inflamatória aguda. Tá? Isso é muito importante de tentar entender. Nessa região começam as necroses celulares. Isso aumenta muito o pH local e nos próximos 2 ou 4 ou 3 dias, até o 4º dia, o que vai acontecer é que vai haver um infiltrado fibroblástico muito importante. Depois eu vou retomar isso, mas existe uma inflamação secundária. E isso muitas vezes é responsável por uma lesão secundária. Além da lesão primária, você tem uma lesão secundária. E é claro, não é o foco aqui, mas só para lembrar que existe uma degeneração valeriana. O que quer dizer isso? Os neurônios que ficam para trás da lesão, eles começam a degenerar. E é possível atuar para que não haja atrofia muscular e uma série de outros problemas. Enfim, esses doentes são geralmente politraumatizados. É muito importante, especialmente para o médico generalista, entender os cuidados gerais, ou seja, os protocolos de ressuscitação padrão devem ser aplicados, independente do fato da lesão estar associada ou não. Por quê? A isquemia da hipotensão pode levar a uma lesão adicional. Em geral, esses doentes não têm sensibilidade. Então, não é infrequente que esse doente tem alguma coisa abdominal, ele não está queixando da dor, ele não tem distensão abdominal e isso passa. Então, a avaliação abdominal nesses doentes politraumatizados que têm algum tipo de déficit é fundamental. A agressividade na ventilação mecânica é fundamental, na medida em que pequenas hipóxias podem piorar lesões que já são isquêmicas. Porque eu comentei da inflamação secundária. No final dos anos 90, um trabalho muito interessante sobre o uso de corticoide em altas doses tentava prevenir a inflamação secundária, ou seja, o processo inflamatório agudo é seguido de uma necrose, de um grande processo inflamatório, dando uma alta dose de corticoide, ficou provado que esses doentes tinham um prognóstico muito bom. Perdão, prognóstico melhor. Todos eles têm um prognóstico muito ruim. E aqui a AMB tem um papel fundamental na medida em que nós fizemos uma comissão de diretrizes, estudamos esse assunto e chegamos à conclusão que o trabalho que tinha sido publicado pela Universidade de Nova York não tinha uma boa metodologia. O mundo inteiro passou a vender corticoide em altas doses a preços muito altos, chamado flebocortide, e foi um grupo de brasileiros que questionou a metodologia do qual eu fiz parte e deixou de ser uma obrigatoriedade o uso do corticosteroide na fase aguda do trauma. Isso é um turnover, é uma mudança muito importante na medida em que nos Estados Unidos grandes processos jurídicos foram iniciados, por exemplo, uma lesão de plexo braquial numa criancinha que o obstetra tracionou, a criança ficou com uma lesão e o pediatra não deu corticoide, ele era processado porque não deu corticoide. O indivíduo que não deu corticoide na fase aguda e não melhorou um trauma retromedular, o médico podia ser processado. E isso, eu reputo a AMB parte desse crédito, porque foi num grupo que fazia as diretrizes aqui que saiu essa ideia e nós mudamos essa conduta. A discussão sobre antibiótico precoce ou não vem sobre prevenir complicações e toda lesão exposta deve ser tratada com antibiótico. Infelizmente, parece que não tem muita lógica, mas a estatística deixou claro que o antibiótico precoce diminui o grande grau de complicação, que são os processos infecciosos. Eu não vou discutir com nenhum cirurgião cardíaco a profilaxia contra a trombose venosa aqui para não levar uma bronca, mas mesmo com os riscos dos sangramentos, a indicação da profilaxia contra a trombose venosa é
100% dos casos, na medida em que existe uma vasodilatação venosa, uma estase muito grande, e esse risco é muito alto. Muito bem. É preciso pontuar a gravidade da lesão. Então, existem as escalas de coma, em especial de Glasgow. Nós usamos os sistemas Apache, mas é muito importante que seja pontuado na medida em que, na sua instituição, a partir de algum momento, você saiba se vale a pena intervir nesse doente. E eu vou mostrar por quê. Quando se faz a avaliação do nível de consciência e você olha a pupila desse doente, ele pode ter uma lesão dorsal, pode ter uma síndrome de Horner, e você vai identificar o nível da lesão torácica pela dilatação da pupila assimétrica de um lado para o outro. Então, examinar esse doente pode te trazer um dado que nenhuma imagem trará. E os sinais localizatórios, em especial, por exemplo, um déficit de força assimétrico, vai te demonstrar que talvez esse doente tenha uma lesão incompleta ou de membro, ou de um plexo, não só da medula. O exame físico da coluna deve conter uma expensão óbvia, você tem que mobilizar esse doente em bloco, mas você tem que procurar abrasões, contusões, ferimentos cortocontusos. Isso é fundamental porque pode decidir o que fazer com esse doente. E, em especial, sinais de fístula licórica, que pode levar esse paciente a hipotensão licórica. No dia a dia, não é tão comum o médico generalista ficar palpando a coluna do doente. No indivíduo politraumatizado, de trauma grave ou em coma, é fundamental palpar a coluna desse doente, virá-la em bloco e observar e palpar. É claro que não é o foco aqui, mas o exame neurológico tem que ser de acordo com essa associação americana que chama ASIA, e eu vou mostrar aqui. Todo hospital que tem um sistema que seja informatizado de atendimento de trauma tem essa fichinha, ou essa outra aqui, que é a escala modificada de Frankel. Isso nos faz pensar em prognóstico e como agir no momento em que esse doente chegou. Só para entender um pouquinho, as lesões completas significam que o indivíduo tem uma ausência de preservação motor ou sensitiva em mais de 3 segmentos abaixo da lesão. Ou seja, porque não é infrequente também que você tenha uma lesão incompleta e ele tem um déficit num local e mais para baixo está normal, né? Isso é fundamental. Infelizmente, a nossa estatística, que é mundial, é de torno de 3 a 4% desses pacientes recuperam alguma coisa, a nossa não é assim, infelizmente, ou pelo menos é a nossa experiência de que esses indivíduos com lesão completa raramente recuperam alguma coisa. E por quê? Existe uma instituição chamada choque medular, que é a perda da função neurológica, que é transitória, abaixo do nível da lesão, e que dura entre 2, 3 dias e às vezes 1 ou 2 semanas, e que tem como característica a ausência do reflexo bulbo-cavernoso, dos reflexos medulares, enfim. Nada funciona. A diferença é que, em geral, a sensibilidade ou alguma coisa está preservado de forma assimétrica e ainda assim ele tem as complicações. Então eu vou falar, opa, será que ele volta a ser? Não faz mal. Nós estimamos que em torno de 20% dos doentes com lesão cervical desenvolvem choque neurogênico. Qual é a importância disso? Esses doentes desenvolvem bradicardia. E às vezes ela é definitiva. São pacientes que não têm nenhum antecedente cardiológico e ficam bradicárdios, que necessitam às vezes de um marcapasso. Qual é a importância que eu comentei da síndrome venosa? É que os neurônios simpáticos pré-ganglionares, em especial T1, T12, de T1 a L2, eles levam a uma vasoplegia abaixo da lesão. O que acontece? Existe uma vasodilatação muito importante e ele tem uma retenção venosa, além de ter hipotensão, tem o risco da estase te levar a algum tipo de tromboembolismo. Muito bem, os exames complementares, se o doente estiver acordado, dificilmente você vai fazer raio-x nele. Se o doente estiver em coma, ou com nível de consciência ruim, você obrigatoriamente deve radiografar a coluna inteira. Partir para a tomografia e ressonância são decisões quando o indivíduo tem algum tipo de lesão. Definitivamente a ressonância é fundamental para entender se existe compressão ou só sangramento. Quais são as complicações? Em geral, insuficiência respiratória e infecções. Muito bem. Como é que nós lidamos com isso? Dentro dessa síndrome respiratória aguda, ou estresse respiratório, em geral, a aspiração e a telectasia são os piores, mas você pode ter que lidar com broncoespasmo, síndrome aguda de estresse respiratório. Em geral, esses indivíduos por traumas graves também têm hemopneumotórax, mas não se esquecer que eles podem estar sofrendo algum tipo de outro fenômeno
especificamente hematológico, como embolia pulmonar. Como evitar? Tem que ser um tratamento pulmonar agressivo, que foi aquilo que eu comentei. Não deixar de colocar em ventilação mecânica de forma aguda e monitorar intensivamente. Esses doentes precisam ser monitorizados. A nossa discussão sobre tratamento cirúrgico não é foco aqui, mas fixar esses doentes, fixar as colunas instáveis, permite que você sente, permite que você faça uma fisioterapia mais agressiva. Existe um momento ideal para essa fixação? Na verdade, a fixação precoce ela foi definida aí alguma coisa antes de 3 dias. Hoje, felizmente, nos grandes centros em Brasil, nas primeiras 24 horas nós conseguimos tratar. E daí você consegue fazer físio, você consegue tratar esse indivíduo, tirá-lo da cama, o que faz muita diferença. O problema é que tem algumas lesões que precisam de ressuscitação, tratar, às vezes, uma lesão abdominal. Alguns pacientes estão muito doentes, quer dizer o seguinte, eles estão hipotensos, eles têm exposição visceral, não te permitem operar. E às vezes você tem uma pequena discussão com os traumatologistas, não é infrequente, que eles queiram colocar a perna no lugar, que queiram fazer alguma coisa que não é o momento de fazer ao mesmo tempo, né? E, infelizmente, ainda vivemos o problema de recursos, que são limitados no Brasil, não são ilimitados, e às vezes você tem que marcar para o dia seguinte um procedimento. Bom, será que é benéfica a fixação da coluna? Ah, com certeza. Reduz a incidência de pneumonia, diminui o número de complicações sépticas e, em especial, permite mobilização precoce dos doentes, reduz os dias e os custos hospitalares, que é uma coisa importante. Então, é um fato que a cirurgia precoce nesses pacientes traz vantagens, tem um menor número de complicações, fica muito menos tempo na UTI, isso é fundamental. Eu diria, diminui as complicações infecciosas associadamente, né? E tem muito menos o suporte ventilatório necessário. Então, o que quer dizer isso? Às vezes o indivíduo tem uma lesão cervical alta, você não consegue mobilizar, ele está deitado e você, se consegue tratar esse indivíduo agudamente, você coloca esse indivíduo sentado e ele tem um padrão respiratório menor. Então, aqui no Brasil ainda, felizmente pouco, mas acontece o fato de esse doente não ser tratado agudamente, por exemplo, fixando uma fratura, ele aumenta o déficit neurológico. Por quê? Porque ele tem uma lesão estável, e às vezes a mobilização dele na cama, numa transferência, pode levar a uma lesão secundária. Então, rapidamente, isso aqui é uma lesão grave, né? Nós estamos vendo uma lesão na fratura, na base de C2, uma lesão na medula, mas, como eu disse, ressuscitação. Esse doente faz um raio-x, olha o alargamento mediastino, vejam o tamanho do pneumotórax. Se nós tivéssemos que tratar esse doente cirurgicamente, não conseguiríamos. Quer dizer, o anestesista ia bater na gente. E depois que foi feito o pneumotórax, 2 lesões, tratado o pneumotórax, 2 lesões resolvidas. Eu vou correr um pouquinho, que o tempo acabou, mas basicamente, só para entender, o número de infecções é o dobro, às vezes o triplo do que ocorre nas cirurgias eletivas, por vários motivos, e normalmente, tem alguns fatores que são independentes, mas a gente demora para operar, fica muito tempo na UTI, e em especial, às vezes você tem 2, 3 equipes trabalhando ao mesmo tempo nesses doentes graves, né? Como evitar? Bom, como eu disse, tratamento antibiótico precoce, estabilização médica muito rápida, reduziu o atraso da cirurgia e diminuiu o tempo na UTI. Então, rapidamente, esse é um exemplo típico, esse indivíduo foi atropelado, passou um ônibus em cima dele, destruiu a coluna, como nós estamos vendo, mas não tem como lidar com essa pele, não tem como fazer uma incisão nessa pele, então é preciso colocar esse indivíduo num tratamento diferente. Esse aqui parece não muito grave, né? Parece um risquinho só aqui na coluna. Quando você faz a tomografia de forma adequada, você vê no córtex superior que explodiu a vértebra. Bom, então tá fácil. Não, não tá. Ele é vítima de uma queimadura e caiu de um poste. Corre no mesmo problema? Não. Isso aqui, com a ajuda dos cirurgiões plásticos, nós conseguimos corrigir agudamente, deixa ele fechado com estápelo, como vocês estão vendo, e se for necessário, novas limpezas são feitas. Então, o trabalho em equipe também faz muita diferença no atendimento desses doentes. Então, concluindo, o resultado funcional desses pacientes é muito variável, depende da qualidade de atendimento, é claro. É um grupo de alto risco, tem que ter intervenções agressivas, e a fixação precoce, como mostrei, é muito benéfica. É claro, às vezes você agrava o tratamento do doente com uma cirurgia, então você tem uma piora, mas não é o normal. A vantagem é que você reduz a pneumonia, diminui as complicações sépticas, limita a duração a permanência desse doente na UTI e reduz os custos. Então, concluindo, cuidado pulmonar agressivo, monitoramento intenso, tratamento antibiótico precoce e a estabilização médica o mais rápido possível a seguir a estabilização da coluna. Desculpa passar um pouco no tempo aí, muito obrigado pela atenção.